experimentais, mas elas não são a minha área, minha parte é mais os modelos computacionais, mas a gente precisa saber porque elas são importantes para a gente fazer qualquer tipo de modelo, tá? Então, Luciana, eu tinha esquecido de iniciar a gravação, acabei de iniciar, tá? Ah, tá. Peguei só suas últimas frases, né? Tinha apresentado a Luciana como nossa especialista em bioinformática estrutural e é o que a gente vai ter hoje. Tá. Quer que eu volte ou posso... Só um resuminho. Tá. Então, eu estava falando da bioinformática estrutural, né? Então, ela é a parte da bioinformática, ela está dentro da bioinformática e ela realiza análise e predição de estruturas tridimensionais de macromoléculas biológicas, tanto proteína, quanto RNA, quanto DNA, tá? Então, eu não trabalho muito com as estruturas experimentais, no caso, resolvendo elas, mas a gente precisa dessas estruturas experimentais para fazer os modelos. E isso tudo, a bioinformática estrutural, ela utiliza essas estruturas, tanto experimental quanto os modelos computacionais. Então, a bioinformática estrutural ela vai abranger as técnicas de química computacional e modelagem molecular também, tá? Bom, então, que informação a gente pode tirar sobre essas estruturas, né? Então, a gente tem aqui no meio uma estrutura 3D. Essa estrutura 3D, a gente consegue tirar informações sobre o enovelamento da sua proteína, né? O complexo que forma a proteína ligante em relação à conformação, se a sua estrutura ela tem uma conformação diferente quando ela não tem um ligante, quando ela tem um ligante, tá? Quais são as posições que a gente pode ter em relação à catálise, né? Algumas proteínas, ela tem formas que são ativas e inativas. Então, ela vai ter ali conformações diferentes. Isso tudo a gente consegue ver na nossa estrutura. A formação de cadeias, né? De protômeros, de união de monômeros também, a gente pode ver isso nas nossas estruturas, tá? Mas lembrando que todas essas informações que a gente pode tirar de uma estrutura são informações bioquímicas, tá? Então, função biológica a gente não pode saber. Isso a gente só sabe através de outros tipos de experimentos. Então, a gente já sabe qual é a função da proteína e a gente consegue olhar a nível atômico, ou seja, ao átomo, o que acontece com essa proteína no nosso sistema, na célula ou no organismo, tá? Então, tudo que a gente tem em relação à estrutura são informações bioquímicas, de interações e de conformações sobre ela. Bom, a gente vai focar em proteínas, tá? Mas, como eu disse, a bioinformática estrutural, ela trabalha com qualquer tipo de macromolécula, tá? Podendo ser RNA e DNA também. Só que as proteínas, elas são as mais abundantes, né? Como você já sabe, a gente tem um número muito maior de proteínas do que a gente tem das outras macromoléculas, tá? Então, essas proteínas, ela tem umas diversas funções, né? Pode ser função estrutural ou mecânica, catalisador de reações, a regulação do metabolismo, proteção imunológica, transportador, sinalização celular e comunicação. Isso tudo são funções das nossas proteínas. Eu vou dar uma lembrada rapidamente, né, dos componentes primários das proteínas, que são os aminoácidos, mas eu acredito que todo mundo já sabe. Mas é sempre bom a gente estar dando uma lembrada de algumas coisas que a gente precisa, que a gente já aprendeu, às vezes, não muito distante, mas às vezes um pouco distante, tá? Então, os componentes primários são os aminoácidos, né? Elas são a menor subunidade ali, menor subunidade, são as subunidades monoméricas da proteína, tá? Então, elas vão formar as proteínas. No caso, a gente tem 20 aminoácidos essenciais e eles são formados por uma cadeia principal, que todos eles têm em comum, e o grupo lateral, né? Que é a cadeia lateral, que vai diferenciar um aminoácido do outro. Então, quando a gente tem uma sequência, né, de aminoácidos, a gente vai formar proteínas ali que podem ser diferentes entre elas. Ah, então, a gente tem todos os aminoácidos aqui agrupados, né? E aí a gente pode ver aqui em rosa o que difere de um aminoácido para o outro, que é a sua cadeia lateral. E aí a gente vai ter grupos não polares, os grupos aromáticos, que tem a presença aqui de anéis, tá? A carga, os aminoácidos carregados, né? De carga positiva e negativa, e aqueles que são polares, mas eles não são carregados, tá? Então, aqui a gente tem todos os 20 aminoácidos. Então, com essa organização dos nossos aminoácidos, a gente tem as estruturas da nossa proteína, tá?
Então, a organização estrutural da proteína, ela se difere em estrutura primária, tá? Então, a gente tem os aminoácidos se organizando ali na sua cadeia, tá? E a estrutura secundária, quando a gente já consegue formar algumas estruturas, quando tem interações entre os aminoácidos formando estruturas. A organização de estruturas secundárias da estrutura terciária, né? Então, a gente vai ter várias estruturas secundárias formando a estrutura terciária, e em várias estruturas terciárias a gente já tem uma estrutura quaternária, tá? Então, as subunidades de estruturas terciárias a gente tem as estruturas quaternárias. Bom, então, quando a gente tem os nossos aminoácidos se organizando, né? A gente tem aqui a nossa cadeia principal, que é o comum dos todos os aminoácidos se unindo. Então, a gente pode ver aqui em verde que eles formam planos, tá? Então, eles vão formando planos aqui e se organizando. E aqui o que a gente tem como variável da nossa proteína são as cadeias laterais, tá? Então, aqui, ó, que a gente tem em branco aqui, é o que vai dando uma forma diferente ali, porque são a parte da cadeia variável dos aminoácidos, que é a cadeia lateral. Então, esses planos que a gente tem aqui no nosso backbone, né, na nossa cadeia principal, eles vão torcendo, porque a gente tem esses ângulos de torção entre esses planos. Quando eles vão torcendo, a gente vai tendo uma conformação da nossa proteína, tá? Então, aqui tem os ângulos aqui, né, dos planos se torcendo. Então, a gente vai ter o ângulo φ e o ângulo φ, tá? E aí, quando a gente tem ali, em média, menos 180 mais 180, que é o máximo desses valores, eles podem assumir, a gente vai ter as informações, tá? Porque a gente tem valores máximos e mínimos? Porque pode acontecer que se a gente tiver um ângulo que seja diferente desse nosso valor abstraído aí, a gente vai ter os impedimentos estéricos, ou seja, eles vão começar a bater, os átomos acabam batendo uns nos outros, tá? Então, aí, com isso, a gente consegue ver, né, com os ângulos φ ou π, a gente consegue fazer uma descrição 2D deles, tá? Então, a gente consegue ver o que é permitido e o que não é permitido. Essa visualização do que é permitido e o que não é permitido, a gente consegue ver pelo gráfico de Ramachandran, tá? Então, aqui tem o ângulo, né, de todos os aminoácidos, aminoácidos unidos aqui, e aí a gente vai ter essa distribuição de ângulos aqui no nosso gráfico. Então, as áreas permitidas são as apresentadas em vermelhos, as favoráveis, né? As mais favoráveis, as favoráveis em amarelo, as favoráveis, né? Você pode ter em bege, e a branca são as desfavoráveis, tá? Então, qualquer ângulo, né? A distribuição dos dois ângulos que caírem nessa área mais branca aí, elas são desfavoráveis, ou seja, provavelmente há impedimento estérico ali em relação a organização dos seus aminoácidos. Então, é um gráfico bem fácil de se interpretar e é muito interessante para a gente ver que tem alguma coisa errada em relação à nossa estruturação da proteína. Bom, passando da estrutura primária, quando a gente já tem essa organização das nossas proteínas, a gente consegue começar a ver as estruturas secundárias, tá? Então, a gente vai ter as hélices alfas e as folhas betas. As hélices alfas, elas conseguem formar quando você tem interação de hidrogênio entre as cadeias principais aqui dos nossos aminoácidos. Desculpa. Então, elas conseguem formar e vão fazendo essa volta, né, entre esses resíduos, tá? Então, eles conseguem... a nossa estrutura de hélice acontece aqui com essas interações de hidrogênio entre as cadeias principais. E a folha beta também são a interação entre as cadeias principais dos nossos resíduos, só que paralelos ou antiparalelos, ou seja, nós vamos ter as estruturas, a nossa proteína indo para esse pedaço e depois a gente vai ter outro pedaço da proteína indo para o outro lado, tá? Então, aí a gente consegue formar nossas folhas betas. E o que une essas duas estruturas secundárias a gente chama de loops, ou dobras ou alças, tá? Então, elas fazem a conexão entre as nossas estruturas, tá? Entre as estruturas secundárias, aqui a gente tem a folha beta aqui, e aí ela tem essa parte aqui flexível que une. Ela não vai ter uma estruturação, mas ela vai ser parte da nossa proteína, unindo eles, fazendo a alça. Normalmente, elas são mais flexíveis, tá?
E essa flexibilidade é o que pode estruturar essa estrutura secundária ou não, tá? A gente vê bastante isso quando a gente tem movimento, por exemplo, dinâmica molecular, ele pode formar e desformar. Então, essa alça, né, esse loop aqui que é flexível, ele pode ajudar a formação e a não formação dessas estruturas secundárias, tá bom? Bom, então o conjunto dessas estruturas, né, a gente tem a estrutura terciária que vai dar a conformação global da nossa cadeia, tá? Então os elementos da estrutura secundária, elas vão se dobrar e organizar até que a proteína chegue na conformação final, que provavelmente é a que assume a função biológica, tá? Então o enovelamento dela tá aí no final, formando essa nossa estrutura. Então, cada proteína ela vai apresentar uma estrutura terciária característica. Então, por exemplo, quando a gente tem famílias de proteínas, a gente já tem uma caracterização da nossa estrutura terciária aí. Bom, aí quando a gente chega na estrutura quaternária, como eu falei, ele vai ser o conjunto das nossas estruturas terciárias. Então, a gente vai ter ali cadeias ou monômeros ou heterodímeros ou homodímeros em relação a isso, tá? Então, essa estrutura quaternária, ela vai ser a soma dessas duas ou mais cadeias, né, ou subunidades iguais. E quando a gente tem, por exemplo, duas cadeias iguais, a gente chama de homodímero, e quando a gente tem duas cadeias diferentes, a gente chama de heterodímero. Tá? Então, aqui no final, a gente tem toda essa nossa estruturação da nossa proteína, tá? Então, aqui no caso, a gente tem toda a estruturação, então, partindo aqui da nossa primária, que vem em relação a essa sequência, organização básica da nossa proteína, né? As estruturas secundárias aqui, no caso, a gente só tem as hélices, né? E aí, o conjunto delas, a gente vai ter uma unidade aqui, que é terciária, e o conjunto de todas as unidades, a gente tem a quaternária, tá? Bom, isso daí eu acredito que todo mundo já sabe, mas o que a gente consegue, né? Como que a gente obtém essas estruturas, tá? Então, a gente obtém elas por determinação experimental. Então, a gente tem as técnicas, né, de cristalografia, RMN, e a mais nova, uma das mais novas, que é a criomicroscopia eletrônica, que é chamada de Cryo-EM, e as outras que, na verdade, são híbridas delas, tá? Dessas técnicas aí. Ou por modelagem. A modelagem a gente vai trabalhar só na próxima aula, mas a gente já sabe que a gente pode também fazer estruturas a partir dessas outras estruturas que a gente já tem na literatura. Vou começar um pouco sobre a cristalografia, bem rápido, tá? Então, primeira coisa, para a gente ter uma estrutura, a gente precisa fazer a expressão e purificação dessa proteína, tá? Então, essa realmente é uma parte mais... talvez a parte mais difícil, né? Que é você ter a proteína para você conseguir a estrutura dela, tá? É o processo de purificação, de expressão e purificação dessa proteína. Aí, para você ter a sua estrutura, você precisa ter uma quantidade, uma pureza suficiente para você conseguir fazer os estudos cristalográficos, tá? Então, essa determinação de você ter a sua proteína não é só ter, você precisa ter uma quantidade expressiva dela, tá? Então, em torno de miligramas de proteína com teor de pureza maior que 95%, tá? Então, isso é uma limitação que a gente tem em relação a obter a estrutura da proteína. Você precisa ter a proteína e você precisa ter uma quantidade muito grande dessa proteína. E aí, para a cristalografia, a gente precisa ter os cristais dessa proteína, ou seja, a gente precisa cristalizar, né, solidificar essa proteína em formas de cristais, né? Então, aqui tem o cristal, né? Você tem o cristal da proteína aqui, com formas da proteína ali no meio. A gente consegue obter esse cristal, faz a difração do raio-x, interpreta os dados no mapa de densidade eletrônica, que é esse aqui embaixo, tá? Esse aqui é a difração desse cristal, tá? Então, aqui a gente tem um mapa de densidade eletrônica, e aí depois a gente consegue formar a proteína através das análises desse mapa de densidade, tá? Então, isso tudo aqui a gente parte da parte experimental, essa parte aqui já é mais uma parte computacional, que é a interpretação de dados, tá?
Então, como eu falei, você tem a cristalografia, então você precisa do cristal você incide, né, um raio, né, no caso aqui a gente está mostrando o raio X nesse cristal, e aí esse raio ele vai difratar ali no seu detector, tá? Então que tenha outros exemplos de cristais, tá? Então ela é muito eficaz, é uma das técnicas que ainda são utilizadas assim em massa, tá? Então você tem bastante pessoas ainda trabalhando na cristalografia, né, para obter essas informações, e você precisa obter esses cristais aqui para fazer isso, tá? Bom, o feixe, né, no caso aqui está mostrando de raio-x, mas o feixe pode ser de outros tipos também, tá? Então, a gente coleta esses dados em relação aos feixes, né, de raio-x, ou você pode ser de nêutrons, ou a difração de elétrons também, tá? E esses 3 tipos, eles são utilizados na cristalografia, tá? Bom, esse aqui é um difratômetro, né, de laboratório, então é uma coisa menor, ou você pode ter aqui as linhas de luz síncrontron, que são estruturas maiores, tá? Então você tem ali um feixe de luz que você pode obter ali a cristalografia depois utilizando esse feixe, tá? Bom, o Brasil, ele tem aí a nossa estrutura, né? Uma das maiores construções científicas feitas no Brasil é o Sirius, né? O Sirius, ele vai ter aí a nossa luz de síncrontron, né? Ele, acho que quando ele foi anunciado, ele era o maior síncrontron, acho que hoje já não é mais o maior, mas acredito que ainda continua sendo o maior da América Latina, tá? E é uma das maiores construções científicas do Brasil. Eu acho que no ano passado ele já estava aceitando pessoas aí para fazer, não tinha aberto tudo, mas eu acredito que ele já esteja funcionando em uma capacidade talvez mais reduzida. Então, é uma estrutura gigantesca, tá? Ela se encontra no Campinas, é o nosso acelerador de partículas, né, brasileiro. E aí você tem toda essa estrutura gigantesca, né? Parece até um estádio de futebol, mas ele é para onde passa a nossa luz, se encontram aí, e que a gente consegue fazer essa cristalografia, né, de raio-x. Então aqui está a estrutura dele, tá? Então a gente vai ter aqui o anel, né? E aí você dispara esses elétrons, vai ter um acelerador, o acelerador vai fazer essa luz rodar aqui e vai chegar nas estações de pesquisa. Na estação de pesquisa, cada um vai ter lá o seu aparato para, tipo, como se fosse abrir uma portinha ali para fazer a sua difração enquanto a sua luz passa na velocidade aí, extremamente rápida, né? Então, tá aí, né? Os elétrons, eles dão 600 mil voltas, né, em um segundo, né, que tem no acelerador que tem 518 metros, então é extremamente rápido a quantidade de voltas que ele dá essa luz em relação ao seu acelerador ali, tá? Então, aqui como eu já expliquei, então ela chega aqui nas estações, cada estação vai fazer o que ela tem especificado de fazer para cada uma delas, tá? Bom, aí depois que você tira todas essas informações, a difração do raio-x, você vai pegar esses dados, vai interpretar no seu mapa de densidade eletrônica aqui. Então, se você tem ali os seus cristais no modo perfeito, você vai conseguir um mapa de densidade eletrônica parecida com esse aqui, onde você consegue ver, por exemplo, aqui o buraquinho que você tem da tirosina, tá? Então você consegue exatamente ver que ali é uma tirosina, tá? Porque o seu cristal estava comportado de uma maneira que os seus detalhes são suficientes para você ter uma certeza maior, tá? Sobre o que você está colocando ali. Quando você já não tem os cristais, né, não alinhados, você não tá, a sua difração não foi tão boa em relação ao seu cristal, você vai perder um pouco dos seus detalhes, tá? Então, você sabe ali que tem uma formação que parece ser uma tirosina, então você coloca uma tirosina ali, mas não tem, por exemplo, aqui você não tá vendo ali o seu buraquinho, tá? E você pode ver aqui também em amarelo, né? Tem aqui as formações amarelas em relação aonde é que tem ali um carbono, ou um oxigênio ali, né? Uma carga ou alguma coisa desse tipo assim, tá? E aí, quanto maior, né, em número de valor a sua resolução for, né, você vai perdendo esses detalhes ali. Então, a incerteza
é maior sobre isso, tá? Então, a qualidade do nosso modelo, quando a gente vai procurar um modelo que tem uma qualidade boa, é um valor, assim, é um detalhe de valor de resolução, tá? Então, quanto menor o valor que você tem associado a ele, melhor vai ser essa qualidade de modelo, tá? Então, quando alguém falar que você precisa do seu melhor modelo, você procura ali o que tem o menor valor de resolução, tá? Então, por exemplo, a gente tem um aqui de 2.3, né? Você pode ver que você tem alguns aminoácidos que estão fora do seu mapa de densidade eletrônica, então você tem uma incerteza de que o cristalógrafo tem uma incerteza de qual aminoácido colocar ali no meio, tá? E aí, quando você tem uma resolução de 3.9, ou seja, um modelo pior ainda, você ainda vai ter uma piora em relação a de que posição tem ali, tá? Então, a resolução ela vai ser o parâmetro relacionado ao poder de difração, ao quão bom estavam os seus cristais ali no meio e o quão bom você consegue resolver a sua proteína, tá? Gente, a gente sempre procura o valor que tenha melhor resolução, mas não quer dizer que se você não tiver um que tem uma resolução, por exemplo, de 1 angstrom, você não vai utilizar o seu modelo, tá? Você precisa verificar se talvez na sua região, vamos dizer que você vai fazer ali o atracamento molecular, se naquela região a sua densidade eletrônica está boa, ou seja, que os seus aminoácidos ali são cobertos pela sua densidade eletrônica, tá bom? Então, é sempre interessante ler o artigo do cristal, todo cristal tem um artigo relacionado que vai te dar os detalhes e outros detalhes que você tem sobre o seu modelo. Bom, cristalografia é um dos métodos de obter experimental e a gente tem outro método que é o RMN, tá? O RMN, que é chamado de espectroscopia por RMN, ressonância magnética nuclear, tá? Ela vai ter uma vantagem em relação à cristalografia que você não precisa ter o cristal, que é a parte mais difícil de se obter da cristalografia. Você já pode ter a sua proteína em solúvel, tá? Em solução, tá? Então, você vai ter a sua proteína ali dentro da solúvel, né? Em solução ali no meio, e aí você vai conseguir fazer a determinação da sua proteína através dessa técnica, tá? Então, você vai ter aqui enzimas que vão detectar quais são os núcleos atômicos que você tem ali na sua proteína, tá? Então, você vai ter mais ou menos um mapa desse tamanho assim, né? A gente tem aqui uma proteína pequenininha. E aí você, através dessas distâncias dos núcleos atômicos, ela detecta aqui, por exemplo, o carbono 1 e o carbono 2, e essa distância você consegue mapear qual é a sua proteína, tá? Então, você, através dessas restrições espaciais determinadas, né, pela técnica, você consegue mapear a sua proteína. Então, você vai ter um mapa aí com várias distâncias. E aí, essas distâncias, a gente consegue mapear a proteína. Normalmente, a pessoa que trabalha com RMN, ela não consegue fazer um modelo único, ela faz vários modelos. Porque como a proteína está solúvel, ela vai ter mais movimentação. Então, ele consegue colocar ali mais modelos, né? Entre 1 a 10 ou 20 modelos, não é apenas uma estrutura. Então, aqui tem um exemplo, né? Você tem aqui ela como estrutura, marcada uma estrutura secundária, só a cadeia principal, vocês podem ver que tem um movimento dela aí também, tá bom? Então, aí você vai ter 20 modelos ali da sua estrutura. Bom, cristalografia versus RMN, né? Eu tirei esse slide de uma pessoa que trabalha com cristalografia, então você tem um pouquinho mais de prós da cristalografia, mas é uma coisa bem verdadeira em relação a isso, tá? Então, a cristalografia ela vai produzir modelos de alta resolução, tá? Então, tipicamente aí 2 angstroms, né? Mas você pode ter alguns modelos um pouco acima disso, né? E aí você consegue ter regiões mais ou menos confiáveis em relação ao seu mapa de densidade e o processamento dele de dados é um pouco mais rápido, tá? Então você consegue pegar aqueles seus dados ali, levar para o seu computador e fazer seu mapa de densidade, tá? E os contras vão ser realmente o cristal, né? É uma dificuldade muito grande de se obter os cristais.
Para o RMN, você não precisa do cristal da proteína, você tem uma solução, mas você não tem o padrão de resolução, você não vai ter resolução associada ali. Normalmente você trabalha com proteínas um pouco menores, porque você precisa analisar todas aquelas distâncias, né? Então você precisa de ter um trabalho um pouco maior, mas você tem uma validação, né? Ele fala menos estabelecida, mas já existe uma validação e é um processo de dados um pouco mais demorado, porque realmente você precisa estar olhando essas estruturas, essas distâncias atômicas, né, do núcleo atômico dos átomos, tá? Bom, aí chegando na terceira, né, então a cryo-EM, ela veio, né, ela tem esse boom aí, ela tá aparecendo bastante, eu acho que tem bastante coisa saindo bem interessante dela aí, tá? E ela é uma das mais recentes. Em 2017, nós tivemos o prêmio Nobel, né, em Química, né, em relação a essa técnica. Não que as outras duas técnicas tenham recebido prêmios Nobel, né, cristalografia e a RMN, mas são técnicas um pouco mais antigas, né, então elas já estão ali datando já de vários anos, né, elas receberam seu prêmio Nobel. Mas esse prêmio Nobel foi recente, em 2017 a gente já consegue essa nova forma que está se popularizando agora de resolução de estrutura. E esse tipo de técnica, ela consegue resolver estruturas maiores, tá? Então, você pode ver aqui, essa estrutura aqui, ela é uma estrutura gigantesca que você, teoricamente, não consegue fazer com a cristalografia ou o RMN, tá? Então, é muito interessante, né? Por ser mais recente, você tem todo esse impacto sobre ela, tá? Então, nela, no caso, você não precisa de fazer o cristal e nem ter ela em solução, mas você precisa ter que a sua proteína esteja congelada, tá? Então, você congela a sua proteína e depois você vai inferir aí o seu raio de elétron, tá? Então, aí depois você vai ter a sua detecção. E aí, no caso, essa detecção, vocês podem ver aqui a reconstrução da imagem, você vai ter várias, né, estruturinhas aqui, e por computador a gente consegue formar. Vocês podem ver que ela forma tipo uma massa, né? E aí essa massa você vai conseguindo fazer os detalhes finos sobre ela. Então aqui, ó, essa é a massa que você começa e aí depois você vai conseguindo fazer a estruturação chegando até a sua estrutura secundária ali da sua proteína, tá? Então, o cryo-EM, ela conseguiu, né, tem duas estruturas aí, já são uma das primeiras estruturas aparecendo, foi o do vírus da Zika, né? Então, ele conseguiu resolver tudo isso, então você tem estrutura total do vírus da Zika através dessa técnica, tá? E aí a gente tem aqui uma proteína spike, né? Uma spike protein do coronavírus, mas é por um kit, né? Não com outro tipo de coronavírus, não que a gente está trabalhando agora no momento, tá? Então você conseguiu essa estrutura massiva, né? Não sei se vocês já conseguiram ver a estrutura spike, que é gigantesca, e aí eles conseguiram resolver ela bem fácil com cryo-EM. Obviamente tem desafios, né? Por ser elétrons, os elétrons acabam ser um fecho de elétrons, eles acabam desviando para o ar, tá? Então tem problemas em relação a isso. As amostras elas precisam estar no vácuo, ser congeladas em temperaturas muito baixas, tá? Então ela precisa desse congelamento a menos 200 graus, por exemplo, tá? E aí você pode ter também com essa fonte de elétrons, você pode ter radiação também da sua estrutura que pode dar algum problema de perder alguns pedaços dela aí em relação à sua estrutura. Bom, esse processo, né, como eu venho falando, é um processo demorado, tá? Ele é financeiramente caro na determinação experimental e vai necessitar de pessoas altamente treinadas. Então, por exemplo, eu não trabalho com a experimentação. Para mim, para eu começar a olhar isso, eu preciso estar estudando bastante tempo, né? Tem um processo de treinamento muito grande. Então, você precisa de pessoas altamente treinadas, porque além de você ter que ter um processo custoso, né, de ter a sua proteína, você não pode ficar perdendo proteína, assim, né, em treinamentos com pessoas, tá? Então, com isso, você consegue ter aí uma alternativa, que é a modelagem, que a gente vai estar falando mais delas na próxima aula. Bom,
já estou quase terminando para a gente começar o tutorial do PyMol, mas eu só quero falar para vocês, e aí, como a gente tem essas estruturas e onde é que ficam essas estruturas? Essas estruturas, elas ficam catalogadas em bases de dados de estrutura. Existem várias, mas a mais popular é o Protein Data Bank, tá? É o PDB que a gente chama. Então, o PDB, ele vai estar lá disponibilizando as suas estruturas, né? No caso, vai ser todas as macromoléculas, vai estar lá no PDB. E aí você pode digitar, eu quero a proteína da Zika NS2B-NS3, né? E aí você pode procurar lá e ele vai te dar essas proteínas, tá? Então tá tudo catalogado, todas as informações que você precisa, tanto do experimento quanto de como foi feito e o que foi analisado dessas estruturas, está lá. Normalmente todas as estruturas são associadas a um artigo, tá? Científico. Então, eu tirei isso, né? Eu fiz um print ontem de quantas estruturas a gente tem no PDB, tá? Acho que pode estar um pouquinho claro, né, porque eu não consegui tirar realmente um print melhor do que isso, mas a gente pode ver aqui que o maior número de estruturas atualmente, né, é da X-ray, né, que é o raio-x, tá? Então a gente tem 150 mil, mais de 150 mil. RNM a gente tem uns 13 mil aí, e o Cryo-EM, apesar de ser uma técnica muito nova, ela já está crescendo aí com 7 mil estruturas, né? Está quase pegando aqui o NMR. Então, a maioria dessas estruturas são aqui, ó, azulzinho aqui está o X-Ray, e aí você tem NMR e o Cryo-EM aqui, tá? E a maioria delas é proteína, tá? Então, você vai ter aí a maioria proteína, mas aí você tem aí nucleácidos também e as outras estruturas, tá? Bom, como é organizado então o PDB, você procura a sua estrutura, ele vai te dar ali um código, né? Toda proteína ela vai ter um código associado, e aí você vai ter as informações sobre classificação, o organismo e como foi feito o experimento, tá? O artigo também vem ali mais embaixo, tá? E aí, para a gente trabalhar com essas estruturas no computador, a gente precisa baixar elas. Esses aqui são outros casos são outras informações que a gente tem sobre o PDB, tá? E aí você baixa esse arquivo no formato PDB, e aí a gente vai ter um arquivo texto, tá? Esse PDB é um arquivo texto que você vai ter aqui, organizando as coordenadas atômicas, né, para dizer onde é que fica cada átomo, as características químicas e bioquímicas, né, você vai ter isso lá no seu PDB, os detalhes dos experimentos vai estar lá também, e algumas características estruturais em relação à estrutura secundária, ligação de hidrogênio, sítio, essas coisas assim, tá? Então, PDB é esse aqui, é um arquivo TXT que a gente consegue, através de um programa de visualização, a gente consegue ver a estruturação assim, tá? Então, esse aqui é o cabeçalho que a gente tem do PDB, tá? Qual o nome, qual o título do artigo, onde é que está o artigo, quem são os autores, taxonomia, tá tudo ali. Tá? A resolução desse PDB e alguns dados também, tá? Os átomos faltantes também, né? Você tem os resíduos faltantes aqui. Então, por exemplo, você tem essa ponta dessa proteína e o finalzinho dela aqui, tá? E a ponta dela você pode ver que do resíduo 1 ao resíduo 19 não tem na sua estrutura. Eles não conseguiram resolver essa parte. Então, eles estão dizendo, ó, olha, do 1 ao 19 não tem. Então, a gente começa do 20, tá? Isso vai estar lá no seu arquivo PDB, essas informações. Analisando, né, mais em detalhes isso, a gente vai ter aqui o registro, a gente tem átomo ou heteroátomo, que vai ser um ligante ou um inibidor que vai estar ali no meio. Então, a gente vai ter o nome do átomo, o nome do resíduo, a cadeia, onde é que ele está, cadeia A, B, C, o que for, e o número dele, tá? O número do resíduo está associado aqui. Aqui as coordenadas X, Y, Z, o que vai te dar a estrutura 3D vai ser a presença do X, Y, Z das coordenadas em angstroms, tá? E ocupância e o fator de temperatura. O elemento também a gente tem aqui nessa última coluna aqui também, tá? E aí, falando dessas duas colunas aqui, né, a ocupância e o fator P, que é o chamado de fator de temperatura, eu vou falar aqui, né? A ocupância, né, normalmente quando a gente consegue ver esses átomos,
nas moléculas individuais que você tem na sua estrutura, né, que você conseguiu resolver, ela vai ter ocupância 1, tá? Então, se ela aparece em todas elas, 1. Se caso ela não aparece, você tem um valor que seja diferente de 1, normalmente 0, tá? Então, quando tem ocupância, quer dizer que a gente conseguiu ver esses átomos em todos os cristais que tinha lá, ou no seu NMR. E o fator de PDB, a gente chama de fator de temperatura, é uma relação ao movimento, tá? Normalmente são mais os resíduos que estão em superfície, que se movimentam mais, e aí você tem associado a eles valores para dizer que esses resíduos têm uma movimentação muito grande. Valores abaixo de 10 quer dizer que esse átomo ele não vai se mover muito, mas valores acima de 50 ele se move bastante, e às vezes a gente tem uma incerteza muito grande em relação a elas, tá? Então, a gente às vezes faz esse gráfico aqui, normalmente a gente chama gráfico de salsicha, e aí a gente vai colocando. Quando você tem a sua estrutura bem mais magrinha, né, nessa cor azulada aqui, quer dizer que o seu fator B é bem pequeno, e aí quando você vai ter ele mais gordo, ele tem uma movimentação maior, e aí quando você tem essas cores mais vermelhas, quer dizer que esse átomo se movimentou demais, tá? Então, provavelmente ele não vai estar ali, não está realmente na posição que você está esperando ele ali, tá? Então, se movimenta demais, a gente tem isso no nosso PDB. Bom, por fim, gente, o que a gente pode fazer com essas estruturas, tá? No ponto de vista da bioinformática estrutural, da parte computacional, a gente pode fazer a predição de outras estruturas utilizando essas estruturas, tá? Então, a gente tem lá resolvido uma sequência, a gente tem uma estrutura, mas a gente não tem ela resolvida e depositada lá no PDB. Então, eu posso pegar uma estrutura conhecida e fazer a minha própria estrutura através da modelagem comparativa, ou da ab-initio, ou da threading, tá? Vou estar falando mais sobre isso na próxima aula. Ou a gente pode, por exemplo, lá no meu laboratório, a gente trabalha com uma proteína, a gente fez lá os experimentos, e a gente tem um inibidor. Então, eu posso testar qual seria a posição que esse inibidor ele tem em relação ao meu sítio, à minha proteína. Eu posso estar fazendo isso através do tracamento molecular chamado docking, tá? Ou docking, né? Ou a gente pode fazer até descoberta de novos ligantes. Vamos dizer que o nosso laboratório ele tem lá o equipamento para fazer testes, mas eu não tenho nenhum ligante, então eu vou lá e eu tento descobrir quais os ligantes mais interessantes para minha proteína, tá? Eu faço isso por triagem virtual, ou eu posso, através de algumas informações que eu tenho da estrutura, não necessariamente, eu posso fazer QSAR ou Machine Learning, né? Que é o que se utiliza bastante ultimamente, é predição através de outras estruturas, tanto de ligante quanto proteína, quais os ligantes interessantes, tá? Então, eu posso descobrir novos inibidores, novos ligantes, novas coisas que eu posso colocar ali junto com a minha proteína. E a gente pode fazer também a análise temporal, né, da evolução temporal em múltiplas conformações. Então, ali, quando a gente tem a nossa estrutura, a gente não tem muito a relação movimento, né, como que ela se movimenta num total. Então, a gente pode fazer dinâmica molecular, ou dinâmica essencial, ou modos normais, né, e outras, etc. Esqueci de colocar o etc. nas outras, mas a gente pode estar vendo a movimentação, se ela muda de conformação, ou coisas desse tipo, a gente também pode fazer através dessas estruturas que a gente tem. Bom, e aí, como que a gente pode visualizar, é o que a gente vai ver agora, né? Através do PyMol, a gente pode abrir essas estruturas e a gente pode estar visualizando e mexendo nelas. Existem outros programas a não ser o PyMol, você tem o Chimera, que particularmente é o que eu mais gosto, mas o PyMol também ele é muito mais fácil, talvez, de utilizar que o Chimera. E aí a gente pode ver, através desses programas, né, a estruturação dessas nossas proteínas e ver as interações ou coisas relacionadas a estruturas, tá? Então, a gente vai para a parte prática agora. Eu vou mudar aqui. Peraí que eu tô... eu abri tanta coisa aqui, eu vou colocar minha... Pronto, acho que agora... Tá vendo a minha tela, Miguel? Estamos sim, Então, né?
PyMol tá grandão. Isso, eu vou deixar o PyMol grandão aqui. Uhum. Mas eu preciso do tutorial para eu seguir também. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele. Mas eu vou fazer o seguinte. Senão você vai no Alt Tab, né? Trocando. Ah, mas eu sou muito ruim com essas coisas, sabe? Então põe ele lá em cima. Eu tô pensando. Eu acho que se eu colocar ele aqui assim, opa, peraí. Isso. Colocando ele mais aqui assim pro. Dá para ver ele bem? Dá para ler aqui? Dá sim, mas se você abrir ele mais um pouquinho, a letra aumenta pra gente. Tá. Só abrir para a direita e para a esquerda. Aí você pode dar um zoom nele lá para aumentar a letra só um tiquinho. Eu tô lendo aqui que até meus 60 anos aqui eu consigo. Os meninos conseguem ler, né? Você tem zoom aí para ele abrir um pouquinho Pior mais? que tem, agora não tá aparecendo, né? Mas tem sim. Onde é o zoom contra alguma coisa? Opa, aí. Aí tá grande, tá legal. Tutorial, né? Tá legal. Eu vou ter que Tutorial, abaixar um pouco visualização. aqui, PyMol, porque Alt Tab não vai funcionar comigo, não, gente. Eu sou meio. Você pode ir clicando no íconezinho na barra do Windows, né? Clac, 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 clac. Porque eu realmente não sou muito. Ou pode até sobrepor os dois, mas clicar num e no outro. Assim. Eu acho que assim agora vai dar certo. Bom, gente, eu não sei se vocês já conseguiram achar onde é que tá o tutorial, tá? O tutorial tá lá na Biodados, na Pinguim. E aí o tutorial tá escrito assim, PyMol Docking, tá? Mas a gente só vai fazer o PyMol hoje. O Docking a gente vai deixar para a próxima aula. Porque assim é melhor, porque eu não precisava fazer outro tutorial, né? Era só separar. Bom, gente, deixa eu abrir o tutorial aqui, depois eu fecho ele menorzinho. Então, ó, no tutorial vocês vão ter a interface do PyMol, que acho que todo mundo conseguiu instalar, tá? Então, esse aqui é o PyMol, você vai ter essa janelinha branca aqui, que você pode estar fazendo a sua digitação, ou essa aqui, que você tem essa linha de comando aqui embaixo. Eu vou usar a embaixo. Vamos ver aqui, ó. Nossa. Vou levantar um pouquinho. Não sei se tá ficando bem pequenininho aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver eu digitar aqui. Dá pra ver, só tá pequenininho mesmo. Eu tava tentando encontrar uma maneira de eu colocar isso aqui maior, mas o PyMol não me ajuda. Mas aqui em cima vocês podem digitar também, ó, tá? Então, o que eu for escrevendo pode ser tanto aqui quanto aqui, tá? Essas são as linhas de comando que a gente utiliza. Eu tentei ver aqui se no display eu poderia fazer uma coisa tipo maior, fonte, mas eu acho que só tem tipo fonte do label. Deixa eu ver se esse aqui. Não tem não, tá vendo? Tudo. Enfim. Mas aí vocês podem fazer. Qualquer coisa que não estiver conseguindo ver nada, vocês me falam. Tá? Vocês me chamam aí que eu paro e aí a gente tenta colocar maior. Bom, o PyMol, né? Vocês já estão conseguindo ver aí, talvez todo mundo já conseguiu abrir. A gente tem essas duas abas aqui e a gente tem esse pedacinho aqui, gente, aqui do seu lado direito, que tem, ó, All. E aí você vai ter um botão A, S, H, L, C. A gente vai utilizar tudo por linha de comando, mas vocês podem fazer a maioria das coisas utilizando esses menus aqui também, tá? Menu Action, menu Show, menu Hide, menu Label e o menu Color, tá? Então vocês podem estar utilizando os menus também, tá? Mas eu acredito que para o tutorial é um pouco mais fácil a gente fazer linha de comando. E aí, a gente tem os comandos básicos. Quando eu pegar a estrutura aí, eu vou fazer com vocês, tá? Arrastar, alterar o zoom, girar, cortar, a gente vai fazer tudo isso, tá? E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer para trazer uma estrutura para o PyMol é a gente utilizar o comando fetch, tá? O comando fetch, que é o comando em inglês quer dizer pegar, né? De trazer. Ele vai lá no PDB, que eu mostrei para vocês, né, o Protein Data Bank, e vai trazer essa estrutura para a gente. Obviamente,
Se você já tivesse essa estrutura no seu computador, você pode abrir pelo comando aqui, ó, File, Open, e aí você vai pegar alguma estrutura. Eu acho que aqui eu não tenho. Ah, tem uma estrutura aqui, tá vendo? Eu posso chegar aqui e abrir ela, que ela vai abrir para mim, tá? Mas é legal esse FET porque você não precisa ir na internet, Exato. procurar a proteína, baixar. Depois a gente podia dar uma passeada no PDB, porque, por exemplo, eu quero uma tripsina humana, onde eu acho. Beleza. Peraí, deixa eu abrir ele aqui. Quer dizer, já tô com... Vamos aqui no PDB. PDB. Porque para as outras aulas que vocês tiverem no futuro, você vai mostrar uma proteína RAS, você vai lá, pega ela e mostra, né? Se bobear, faz até um filminho, né? Se você explorar o PyMol, você consegue até fazer ela ficar rodando. Isso. E aí, gente, ó, vocês entrando no PDB, né, como eu falei, né, aí eu acho super legal quando eles mostram assim, ó, Molecule of Month, aí eles vão mostrar qual é a molécula do mês, tal, você pode clicar, ter informações. Mas, por exemplo, você quer a main protease do SARS-CoV-2, né? Então a gente procura aqui, que é a MPro. E aí ele vai dar pra gente aqui, né? Obviamente vocês têm que olhar, tá, gente? Não é só pegar ela e falar, é essa, ele me deu tudo certo. Não, dá uma lida aí nela para ver se é isso mesmo, tá? Aí vocês vão se acostumando que o identificador das moléculas é essas letras e números aí, Exato. 7K6D, né? Isso Aí aí já você vai ficando íntimo desses nomezinhos, que é o nomezinho da estrutura, né? No PDB é fácil, são só 4, 3 letras e números, assim. Isso. E aí você pode vir aqui na estrutura, né? Vai ter lá a paginazinha, né? Vai ter aqui, ó, como eu falei, tem um artigo, né? Você tem um artigo aqui dizendo mais ou menos o que é a estrutura, mas esse aqui ainda não foi publicado. Normalmente não deixa publicar sem ter o artigo, tá? Isso aí às vezes acontece. Às vezes esses caras aqui são muito bons, as ideias, tal, eles não deixam. Então já tá faltando só algumas coisas para sair a publicação, tá? Então normalmente não sai sem a publicação, mas acontece. E aí vocês vêm aqui e vão baixar, ó, por exemplo, PDB, né? E aqui, ó, PDB, às vezes, quando você coloca só PDB, só vem só um monômero, mas aí se você quiser, por exemplo, SARS-CoV, a gente sabe que são 2 protômeros. Então, provavelmente, se você baixar como Biology Assembly, vai vir os 2, tá? Mas eu acho que esse aqui vai vir os 2 já no PDB, tá? Não são todos que vêm os 2, não. Aí você pode baixar e aí você abre lá no PyMol, tá? Mas aí, deixa eu abrir esse aqui no PyMol para gente. Pode baixar daqui no seu computador, né? Mas o FET é um comando de baixar, é mais antigo do que todos os outros comandos no Linux. É FET, né? Ele baixa, ele faz um download, né, da coisa já diretamente. Isso, olha lá. Quando eu entro aqui no meu PyMol, na minha linha de comando, eu coloco FET, né? A minha estrutura é 7K6D, dou Enter. Aí ele vai, obviamente, vai esperar um pouquinho, né? Esse aqui veio com as duas juntos. E aí é que a gente já tá com a estrutura no nosso computador, tá? Essa é a estrutura da MPro, do SARS-CoV, né? E aí a gente pode, ó, quando a gente clica com o direito do mouse e segura, a gente consegue virar ela, tá? Então a gente vira, ó, pra cima, pra baixo. Direito não, desculpa, gente. Esquerdo do mouse, clica, segura, tá? E aí a gente consegue virar. Quando a gente vai com o direito do mouse, clica e segura, a gente consegue dar zoom. Ó, você vai para frente, o zoom vai diminuindo, vai para trás, o zoom vai aumentando. Tá bom? Se você pegar, deixa eu dar um zoom aqui. Se você pegar a rodinha do mouse e começar a ir para baixo, no meu caso está sendo para baixo, a gente consegue diminuir aqui o foco do que a gente está vendo e a gente dá foco, vamos dizer, eu quero foco nesse resíduo aqui. Aí eu começo a dar foco, eu vou deixando as outras mais escuras, tá? Então isso aqui é a rodinha do mouse. Agora eu quero arrastar, vocês viram eu arrastar aqui, é a rodinha do mouse, segura, e aí eu consigo arrastar para o lado, para o outro, para cima, para baixo, tá?
Então, essa é os comandos de mouse que a gente tem. Se você quiser dar um zoom, você tem que saber arrastar, né? Porque senão você não vai conseguir se mexer muito bem. Isso, ou você tem, por exemplo, você pode, por exemplo, no Actions aqui, você tem um zoom, mas aí ele vai dar zoom nela inteira, né? Vamos dizer que você quer um resíduo, então você tem que dar um zoom específico onde é que você quer o seu resíduo. Tá? Bom, e uma pessoa que trabalha com isso, quando olha para uma estrutura assim do aminoácido, sabe qual que é ele, né? Exato. Exato. Mas aí, caso você não saiba qual é, gente, o Paimol, ele tem uma coisa muito interessante. Aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver, bem aqui embaixo, onde é que está meu mouse, tem a letrinha S, tá? S de sequência. E aí ele vai mostrar para mim a sequência todinha da minha proteína, tá? E aí vamos dizer, eu quero dar um zoom nesse meu ligante aqui. Aí, beleza. Eu clico nele, seleciono o ligante. Vocês vão ver aqui que do lado ele apareceu a seleção. Aí eu venho aqui, ó, Action, Zoom. Aí ele vai dar o zoom no ligante, tá? Clicar aqui fora, ele desmarca. Tem um ligante aqui e ele me deu o zoom, tá? Então você tem essa funcionalidade aí no Paimol. Você tem que começar a se acostumar que ele vai abrir várias coisinhas ali do lado direito e quando você quer trabalhar com ela, você clica nela, né? Exato, isso. Seleciona ela, né? Isso, ó. Vamos dizer, eu quero só o ligante para mostrar para vocês, né? Foi no ligante. Fui no mostrou ligante. Ele como... É porque eu apertei o negócio aqui. Isso, mas ele não tá querendo mostrar, não sei porquê, mas é porque ele tá de graça aqui comigo. Mas aqui ele vai mostrar só o ligante pra gente, tá? Isso daí depois eu vou mostrar um tutorial como a gente faz só para mostrar só o ligante, mas aí você consegue mostrar ele ou mudar só as coisas dele, né? Você criando um objeto sobre isso, tá? Peraí, muito gente, bom. errado, tá bom? Então, vamos já lá. abriu a proteína deles aí? Não, eles Isso, não deram não, FAT ainda não, né? Não, vamos fazer agora, vamos voltar para o tutorial. Eu vou reiniciar aqui o Paimol. Como é que apaga esse danadinho aí? Isso, ó. Vocês vão fazer o seguinte, aqui, ó, no File, né, aqui em cima, na sua janelinha de cima, File, Reinicialize, né? E aí você apagou tudo, vai reiniciar o seu Paimol do zero aí. Isso tem que ser na janelinha branca, né? Isso. Ou você podia deletar a molécula ali, né? Mas aí a gente reinicializa tudo, tá bom? Então vamos digitar esse FAT aonde? Na janela preta para aprender ou na janelinha branca? Porque na janelinha preta funciona também, né? Isso, a gente pode vir aqui embaixo, né? Vamos lá. A gente está enxergando. Se você quiser digitar lá, ó, no tutorial está escrito lá. Você vai digitar FAT espaço 1L2S, né? Que é o identificador daquela estrutura lá. Isso. Então, ó, quando a gente escreve FAT 1L2S, gente, pode ser tanto letra maiúscula quanto letra minúscula, tá? Mas aí, lembrando que quando você coloca com letra maiúscula, eu vou dar Enter aqui, ele vai aparecer aqui pro meu lado, letra maiúscula, tá? Se eu desse letra minúscula, vou colocar aqui para você, L2S. Ah, desculpa, porque ele abre aqui, deixa eu fazer de novo aqui. Beleza, o nome que você deu é o nome que você deu, né? Isso, aí ele vai com letra minúscula, tá? Então, só deixando claro aqui para vocês. Então, abram vocês todos aí quer dizer, descarreguem do PDB, né? Que é FAT, né? Instrução do computacional. E aí vocês vão ver uma proteína aí, né? Isso. Ela e aí a gente vai feinha, né? Daqui a pouco ela vai ficar mais bonitona. E a gente vai mostrando ela aqui, né? Aí vocês podem ver aqui que a gente vai ter, né? Essa proteína que a gente pegou, que é uma beta-lactamase, né? Ela vai ter um inibidor. Esse inibidor ele foi encontrado da triagem virtual, tá? Então, o pessoal fez a triagem no computador, encontrou esse ligante e depois eles fizeram a resolução dessa estrutura, tá? Então, é uma estrutura que tem aí um esforço computacional e experimental, tá? E aí a gente vai ver que ele tem tanto uma cadeia A
quanto uma cadeia B, só que elas são monômeros, ou seja, elas são iguais. Luciana, Oi, alguém chamou? eu. Diga Vai. lá. Como é que faz pra remover mesmo uma proteína que eu já dei FAT? Você pode fazer de duas maneiras. Você pode vir aqui, ó, Actions, Aham. e aí você pode colocar assim, ó, Delete Object. Ah, E aí você vai deletar. Beleza? É. Ou você pode reiniciar o seu PyMol, que é File, Reinicialize, tá? beleza. Obrigado. Tá, ela aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Tá. Então, ó, vocês vão ver aqui que ela tem uma cadeia A e uma cadeia B, tá? Só que aí, como que a gente sabe quem é a cadeia A e quem é a cadeia B? Aí a gente vai ver isso daí em parte, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, gente, a gente vai fazer assim, ó. A minha toda, eu vou fazer com que ela desapareça por enquanto, tá? Então, vou colocar assim, hide lines. Então, eu tirei ela da minha visualização, tá? Então, tirei as linhas. E agora eu vou mostrar uma estrutura secundária, que é o show cartoon, tá? Então, aqui, ó, seguindo essa parte aqui, número 2 do tutorial. Hide lines, show cartoon. Isso na minha linha de comando. E aí, agora a gente tem a Você estrutura. escreveu show cartoon, mas se você quisesse, você podia usar aquele menuzinho lá, né? Exato, isso. Aqui, ó, podia Onde fazer é que aqui, tá ó. o cartoon aqui? A Hide, Pirice? vou colocar assim, ó. Ela tava assim, né? Lines, Uhum. em linha. Aí eu venho aqui, ó. Hide, Hide lines, show, show cartoon. cartoon. Tá? Então, você pode fazer tanto na linha de comando, quanto do comandinho ali do lado, tá? E aí, agora eu O tenho cartoon ela. ele mostra um desenho, né? Um cartoon, e desenhando as alfa-hélices como essa espiral, né? E aí a gente E as tem betas como flechinhas ali, né? isso, a gente tem ela em forma de estrutura secundária aqui, mostrando essa representação dessa maneira, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, gente, vamos destacar quem é a minha cadeia B. Só que aqui, deixa eu só mudar minha cor aqui, porque quando eu abrir de novo, o de vocês está tudo verde, eu acredito. Esqueci aqui, verde aqui, sei lá qual é o verde. Como é que muda a cor aí? Qual que é a letra? A letra É o C. C de color. Isso, color. Aí você pode fazer assim, ó, by element, os elementos, né, carbono, oxigênio, eles vão ter esses valores aqui, tá? By chain, aí você muda pela cadeia. Cada cadeia vai ter uma cor diferente. By secondary structure também, né? E aí você vai ter a Helix vai ter uma cor, a beta sheet vai ter outra, o loop vai ter outra, tá? Eu gosto de alfa-hélice roxa. A gente vai chegar na hora de colar. Tá bom. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos descobrir quem é minha cadeia A e quem é minha cadeia B. Eu não preciso da minha cadeia B. Então, vou fazer o seguinte, aqui eu vou Se digitar. clicar nela, ele não mostra? Mostra. Você pode fazer assim, ó, clica nessa daqui, aí aqui em cima, ele mostra aqui para você, ó, quem é a cadeia, ó, cadeia B. Só no branquinho ele Só fala, no né? branquinho que ele vai No falar. preto ele não fala nada, não. E aí ele fala, ó, cadeia B, tá? Se você clicar aqui na outra, aí vai falar, ó, cadeia A, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colorir a cadeia B para a gente descobrir quem é ela. A gente vai colocar ela de azul, né? Ciano. Então, color, cyan, chain, B, tá? Dá Enter. E aí, agora eu vou ter a minha cadeia... Peraí. Tirar isso aqui. Aí agora eu vou ter que a minha cadeia B, essa aqui da minha direita, e minha cadeia A, essa aqui da minha... Por que tem cadeia A e cadeia B mesmo? Porque quando foi cristalografado, eles são monômeros, né? E aí você tem ela em forma de dímero. Ah, tá. Só que aí, para a gente não ficar trabalhando com ela em forma de dímero, a gente só utiliza a cadeia A, mas na hora da cristografia ela é em forma de dímero. Aí eu posso selecionar a cadeia B e apertar Del, ela some, não? Você pode
selecionar a cadeia B e fazer ela del. Mas aí, para selecionar a cadeia B, você primeiro precisa selecionar a Tem que cadeia B. escrever um select lá, né? Select chain B. B. Pode ser em qualquer uma das duas janelas. Isso. Aí, quando você coloca select chain B, aí ele vai selecionar toda a minha cadeia B. Ó. Vocês podem ver que agora tem aqui um chamado de select. Essa select aqui é minha cadeia B, tá? Uhum. E aí a gente pode remover ela por linha de comando, aqui, ó, remove. Se apertar o del do teclado, ela não vai embora, não? Não vai, não. Não vai, não. E aí você... Remove select, então. E aí remove select. Ou, né, aqui, ó, no action. E aí, gente, quando é remove, você tem que fazer assim, ó, remove atoms, tá? Se você falar delete selection, ela só vai tirar a seleção, mas não vai remover a cadeia. Mas se você colocar remove atoms, ela vai deletar todos os átomos, tá? Mas aí a gente faz aqui pela linha de comando, que é mais fácil. Remove. Foi só escrever remove select. Isso, aí ele vai tirar a nossa seleção. Então agora a gente só tem a cadeia A aqui. Beleza. Agora a gente vai, então, explorar um pouco aí sobre as nossas estruturas, né? Então a gente vai fazer uma série de comandos, eu acho que a gente pode copiar aqui, só para mostrar um pouquinho mais. Isso aqui não faz muita diferença não, é só perfumaria, né? Aqui ele não é bom para eles aprenderem para fabricar outras no futuro, né? Porque agora eles têm não só o tutorial, mas a aula gravada, né? Agora tá moderno, né? Ah, como é que ela fazia isso? Vou na aula e ver. Então a gente aqui no meu não tá deixando eu copiar na preta. Vou colocar aqui de cima, que fica mais fácil. Você pode Ctrl+C, Ctrl+V, em vez de colocar, escrever, né? Então, isso aqui é só perfumaria, gente. É só para colocar algo bonito. O que a gente vai fazer? Flat sheets. Vocês estão vendo aqui que as nossas folhas betas... Oi, fala. É porque o meu... Eu tô colocando os comandos aqui e não tá acontecendo nada. Não sei se... O que rolou aqui? Você não conseguiu remover a cadeia B, o FAT? Não consegui colocar... Tipo assim, eu coloquei o FAT, aí apareceu ela. Já apareceu ela no passo 2. Aí depois eu fui colocando os comandos, né? De colocar ela ciano e tal. E aí não tá acontecendo nada. Tem algum select aí nesse ciano. Vamos fazer rapidinhos? Mas aí você está digitando em cima aqui na branquinha ou aqui embaixo? Onde é que você está digitando? Você está copiando e colando, né? Talvez. Qual das duas janelas? Aqui em cima ou aqui embaixo? Dando Enter não está entrando nada? Porque é estranho, né? Porque às vezes... Deixa eu ver aqui. Se eu colocar a cadeia A aqui, ela tá indo. Deixa eu ver aqui em cima. Você conseguiu abrir a proteína, né? Na hora que você deu fetch, ela veio, né? Cadê você? Quem que era que estava falando? Eu não sei, eu não consegui ver aqui, porque o meu time está abaixo aqui. Nossa, desculpa, minha internet caiu aqui. Você tinha perguntado o quê? Como que você está fazendo? Você está utilizando essa janela de cima ou essa janela aqui, de baixo? Então, eu tentei pelas duas. Qual que é melhor? Qualquer uma das duas, mas assim, nenhuma das duas está funcionando? Não. Você conseguiu dar o FET e a proteína abriu, né? Vamos fazer com ela de novo, Luciana, deletar e dar o FET, porque foi só alguns passinhos, né? Dá para fazer isso só rapidinho. Tá. Bom, vou fazer aqui em cima agora. Então, FET, 1L, 2S. É para deletar, né? Isso aqui é para trazer ela. Você tá. Você conseguiu fazer isso, né? Isso, aí você conseguiu ver a proteína, tá sim.
Beleza, o que Isso. faz A minha já agora? estava no passo 2, ela já estava sem os tracinhos. Tá, Tá, aí você colocou o vamos cartoon, fazer. né? Hide. Deixa eu ver aqui. Hide lines Guidelines, ou cartoon. Foi show assim, cartoon. né? Até aí foi. Ela já estava assim, já. Quando eu coloquei o FET, já apareceu isso direto. Tá, beleza. Mas aí ela tá assim. Agora o que você não tá Aham. conseguindo fazer é tirar a cadeia B. Isso. Tá, Tá. aí a primeira coisa que você tem que fazer é selecionar a cadeia B. Vamos ver se é isso aqui, ó. Select, chain, B. foi. Agora foi. Acho que não tinha selecionado. Foi. Tem que Aí selecionar. agora, Agora remove. remove e select. Uhum. A gente, ó, o Miguel perguntou ali sobre o Deléu, do delete, vocês podem remover assim também, ó. Remove, direto, né? Chain B, tá? Ele vai direto, ó. Remove chain A. Remove direto, tá? Mas é sempre bom selecionar antes, porque aí a gente não tem um problema aqui de trazer. Não, é bom aprender a usar select porque é o que a gente mais faz. Selecione tal resíduo, pinte de amarelo, né? É bem comum. Beleza. Ok, Então a peraí. gente já estava em cartoon, né? Isso, a gente estava no show cartoon. Vou fazer ela aqui de volta. Vou tirar B. Vou colocar cartoon aqui, hide lines, show cartoon. E aí agora a gente está todo mundo no mesmo lugar, né? Isso. Beleza, aí agora aqui é só questão de perfumaria. Vamos estar olhando. A gente tem aqui, ó, esse aqui, ó, set cartoon. Deixa eu copiar de novo. Acho que eu não dei enter, ela não vai estar aqui no meu histórico. Então, set cartoon flat sheets, tá? Os sheets a gente sabe que é as setinhas aqui, né? Que são as folhas betas. Quando a gente coloca flat sheets, olha só como ela muda, né? A conformação dela. Ela fica um pouquinho mais onduladinha, sabe? Ela fica mais, no caso, flat, né? Que aí ele tá uma forma um pouco mais pequena dela, tá? Uhum. Aí a gente vem esse segundo comando aqui, Cartoon Smooth Loops. Esse aqui não faz tanta diferença não, tá? Mas olha para os loops. Os loops são esses aqui, tá? Então a gente dá Enter. Não acontece muita coisa não, tá? Ele só vai diminuir um pouco aqui os loops para ele ficar um pouquinho mais... Mas isso aí é uma receita que os profissionais fazem para depois gerar a figura para publicar, né? Exato. Aí você está mexendo aqui na figura do estilo de publicação, tá? Agora olha para as hélices. Deixa eu dar um... Elas vão ficar fancy, que é bonitinho. Isso. O que é o fancy das hélices? Olha só, elas mudaram aqui, elas ficaram com essa linhazinha aqui, ó, né? Elas ficaram um pouquinho menor, tá? E aí você tem um padrão aqui. Isso é muito bom que quando a gente começa a utilizar uma transparência, elas não ficam tão transparentes assim, tá? É uma questão de você utilizar essas estruturas. Vamos para esse discrete colors. Discrete colors eu não gosto, eu gosto de cor berrante. Mas vamos ver como é que fica a cor discrete aí. O discrete colors ele não faz muita coisa, por exemplo, não. Ele só tira um pouco da luminosidade da. Uhum. E aí agora a gente vai colocar um highlight aqui, color do cartoon. Olha só o que ele vai fazer com o nosso cartoon aqui. Colocar ele todo em preto. Então, no fundo preto, né? Ele vai dar. A parte de dentro fica escurecida, uma sombra, Exato. né? Então, aqui no fundo preto, ó, ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Então é o seguinte, meninos, se vocês não tivessem visto esse tutorial, vocês iam botar uma foto, né, assim, meio feinha, né, nos trabalhos de vocês. Com isso daí, vocês podem pegar uma proteína do PDB, fazer essa foto, e o Paimon, ele exporta PDF, JPEG, assim? Sim, exporta todos esses tipos. Você pode até colocar a resolução. Tem um pedaço aí no nosso tutorial que eu falo para como que a gente coloca resolução. O problema é que a gente utilizando esse PyMol que a gente utiliza aqui, esse grátis, né? A gente às vezes não consegue fazer tipo Ray Tracing. Deixa eu ver, esse aqui dá para fazer? Não, esse aqui não dá para fazer o Ray Tracing, que aí ele faz aquele smooth, né? Todo bonito, né? Mas para isso tem que pagar.
Exato. Tá bom, vamos seguir aí então. Isso, Ana. Fala aí. Você pode subir um pouquinho para eu olhar o último, o do highlight, não sei o que eu não consegui pegar. Isso, aqui, ó. Esse aqui? Obrigada. Set Cartoon Highlight Color. Tá na Bioinfo também, se você abrir do ladinho, aí você consegue ir seguindo. Exiba a estrutura da proteína na forma de bastões. Essa daí seria cartoon, né? Não, aí forma de bastão é chamada do sticks, né? Então, olha só, a gente viu ali a forma de cartoon que a gente tem agora, né? Que é essa que está aí na nossa tela, que tem as alfas e tal. E quando a gente utiliza a forma de bastão, a gente tem elas em sticks. Então, a gente vai olhar os resíduos, não a estrutura secundária toda, tá bom? Então, vamos para elas aqui, ó. Show. Sticks. Tá? Olha lá, forma de bastão. Vocês estão vendo que a estrutura de cartoon ainda continua. Por quê? Porque a gente não colocou o hide. O hide, tá? Né? Exato. Tudo que a gente for colocando show, ele vai mostrando. Mas a gente só vai tirar quando a gente coloca o hide. Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui, ó. A gente ainda tem a nossa alfa hélice aqui e os resíduos em forma de bastão. Então, a gente está vendo onde é que eles estão aqui, tá? Para ver aí os resíduos. Tá um em cima do outro, né? Às vezes é até interessante você ver a hélice e o bastão saindo dela. Tá? Sim. Normalmente, quando a gente trabalha assim, eu particularmente, eu começo a colocar transparência em alguns elementos, né? O que eu quero destacar? Eu quero destacar o resíduo, mas não perder estrutura secundária, eu coloco uma transparência na minha estrutura secundária, né? Porque aí eu dou destaque para outra, mas não deixo ela, não tiro ela, tá? Então, ó, fazer show NB Spheres. Aqui esferas são essas? Essas esferas são do quê? Da água, né? Então, ó, o que tem aí que tem solto, que poderia virar esferas, é a água. Então, a gente coloca a água ali como esferas, né? Então, esses pontinhos vermelhos aí, ó, são as moléculas de água, tá? E aí, a gente colocou elas em esfera. E aí, gente, vamos tirar o cartoon. Quer usar o botãozinho lá, não? De hide cartoon? Botãozinho. Você pode colocar hide cartoon lá ou hide cartoon aqui, né? Hide cartoon. E aí a gente só deixa ele em sticks, tá? Então todo mundo dá um hide cartoon. Onde é que dá o hide cartoon lá no botão? Isso, ó. Hide é o botão hide, H. Botão de hide cartoon. Isso. Aí a gente vem até aqui, ó. Cartoon. Então é isso daí. Você sempre, se você mostra uma estrutura, tem que dar um hide na outra. Fala. Eu acho que eu desselecionei. Como que faz para selecionar tudo de novo? É select ou não? O que você selecionou? A molécula inteira. Eu cliquei em um átomozinho. Olha só, aqui do lado, ela tá assim? Não. É porque eu fui dar esse comando que você fez agora, né? De hide cartoon e não escondeu. Mas aí você tem que fazer aqui, ó, nessa estrutura aqui, ó. Um L e 2 S. Tá. 2 S. Né? Deixa eu ver se vai agora. Só um minuto. Porque se você tiver uma seleção, vamos dizer assim, aqui, essa aqui, ó, né? Se você tiver uma seleção, que ela vai pegar um resíduo aqui, se você colocar hide cartoon, não vai acontecer nada aqui, tá? Porque você tá no resíduo. Mas se você pegar nessa aqui de cima, que tá a proteína, aí ela vai fazer. Agora deu. Viu? Obrigada. Nada. Porque às vezes a gente clica aqui e fica selecionando aqui, né? E aí a gente esquece, né? De tirar a seleção. Por isso que eu gosto de tirar a seleção ali pra gente não... Bom, gente, não sei se vocês notaram, e eu acho que eu até esqueci de falar isso na minha parte teórica, quando a gente faz essa estrutura aí é de cristalografia de raio-x. A cristalografia de raio-x, ela não enxerga átomos de hidrogênio, tá? Então, a gente não consegue ver os átomos de hidrogênio. Os outros átomos a gente consegue ver no mapa de densidade. O hidrogênio, não. Então, normalmente, numa estrutura que vem de cristalografia de raio-x, não tem átomos de hidrogênio. Porém, para a gente fazer outras coisas de outras modelagens, que a gente utiliza docking, dinâmica, a gente precisa dos hidrogênios, tá? Então, a gente consegue colocar esses hidrogênios através do
pi-mol, tá? Isso é muito importante para fazer qualquer outro tipo de modelagem, tá? Os hidrogênios, eles precisam estar lá porque eles têm, além de ter o volume lá, eles são mediadores de interações também, tá? Então, ó, aqui no tutorial fica um pouco difícil de ver porque é grandão aqui, mas a gente vai, ó, no menu, vou colocar aqui para vocês, menu Action, tá? Aí vocês vão ver aqui embaixo, ó, passando isso tudo aqui, vai ter, ó, hydrogens, né? E aí a gente coloca o hydrogens, a gente vai ter o ED ou o ED polar, tá? O ED, ele vai colocar todos os hidrogênios. O ED polar só vai ser os polares, ou seja, os que fazem interações, né, que são mediadas por hidrogênios, tá? Então, vai ter, não vai ter das cadeias principais, desculpa, apenas de algumas cadeias laterais, tá? Eu não sei o que eu coloquei aqui no tutorial, eu coloquei tudo, né? Então, a gente vai colocar todos os hidrogênios. Deixa eu colocar hidrogênios, ED. E aí, agora a gente tá vendo que tem os hidrogênios aí, tanto na proteína quanto nas moléculas de água também, ó. A gente pode ver aqui a moléculazinha de água aqui com os hidrogênios. Tudo bem? Todo mundo acompanhando ainda? O meu não deu certo. O quê? Quando O hidrogênio? vai de colocar os hidrogênios. Você veio aqui, nesse aqui, ó. Tem que ser nessa estrutura aqui, ó. 1L, 2S, tá? Se tiver qualquer outra, deixa eu... Ó, se tiver um selé aqui, não vai ser no selé, vai ser no action. No 1L, 2S. Então, action, hydrogens, add. É só nesse. Esse botão é tranquilo, porque uma vez que você vai no código do PDB, você está mexendo nela, né? Você não precisa ficar selecionando quem é, quem não é. Você já vê lá, né? Exato. Quando você vai aqui pela linha de comando é um pouco complicado, porque você precisa selecionar. Mas quando você vem aqui na sua selection, né? Sempre essa que tem o número do PDB, tá? Conseguiu aí? Consegui. Obrigada. Então, ó, vamos para o passo 6 do tutorial. Bom, como esse tutorial ele é junto com o docking, a gente precisa saber onde é que está o nosso ligante, né? Então, a gente precisava descobrir nosso sítio, quem é o nosso ligante. Isso é muito interessante também. Deixa eu tirar só essa seleção aqui. Eu não gosto de ter uma seleção a mais, que confunde vocês, tá? Então, ó, eu vou selecionar o ligante. O ligante a gente pode selecionar de duas maneiras, tá? O que está no tutorial vai ser diferente dessa que eu vou mostrar agora. Vocês lembram que a gente fez assim, ó. Aqui no Szinho, aqui embaixo na direita, a gente olhou toda a sequência e aí a gente tem um ligante aqui, que é esse STC, tá? Então, a gente pode selecionar daqui. Mas, como está no tutorial, a gente vai fazer de uma maneira diferente, que é bem melhor, tá? Eu prefiro. Que é o seguinte, além de selecionar o ligante, a gente vai extrair o ligante numa seleção diferente, tá? E aí a gente consegue separar o que é ligante e o que é proteína, tá? Então, vamos lá. Digitando lá na nossa linha de comando. Extract. Eu vou dar um nome de ligante, tá? Esse nome pode ser qualquer um, pode ser lig, o que for, tá? Mas eu vou dar um nome de ligante só pra gente saber o que é. E aí a gente coloca has N, que é res name, STC. Então, é o nome do ligante, tá? Então, eu vou extrair numa seleção um objeto novo chamado ligante, que vai ter o meu ligante ali, tá bom? Dou Enter. O que eu coloquei aqui errado? Tá. Faltou o R aqui. Então, pronto. Ó, vocês vão ver aqui na sua... Aqui do lado de vocês vai ter uma seleção nova chamada ligante. Vou dar um... Aí, ó, como eu extraí, eu não só selecionei, eu extraí, eu posso fazer assim, ó. Eu só vou ver o ligante, tá? Aí eu quero só a proteína sem o ligante. Então, só olha a proteína, tá? Então, eu extraí, eu tenho um objeto novo. Então, o ligante foi separado da minha proteína, em objetos diferentes, tá bom? Tem que repetir esse comando aí, por favor? Ah, beleza. Tá aí, ó. No tutorial é extract, não esquece o R, que eu esqueci, ó.
extract, E-X-T-R-A-C-T, espaço, ligante, vírgula, espaço, R-E-S-N, que é o resn, né? Resn, S-T-C, que é o nome do ligante, tá? E aí você dá Enter e vai extrair. Beleza? E aí é o seguinte, gente. Eu tenho o meu ligante e eu quero saber quais são os resíduos em volta dele. Os resíduos em volta do meu ligante, eles formam um sítio de ligação, tá? No caso dessa proteína, é o sítio ativo. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu quero saber quais são os átomos que estão a 6 angstroms de distância do meu ligante. Ou seja, eu vou ter aqui uma bola em volta aqui, né? Uma esfera de 6 angstroms de raio. Que aí eu vou pegar todos os resíduos que estão em volta do meu ligante ali, tá? No raio de 6 angstroms. Então, a gente vai criar uma outra seleção, tá? Agora, não é extract, eu não quero extrair isso da proteína, mas eu quero criar uma seleção, tá? Então, create. Aí eu vou dar o nome de sítio. Vírgula, espaço, ligante. Aí eu vou colocar assim, around 6. Porque aí eu tô colocando, deixa eu botar aqui, tô criando ali uma seleção que seja de 6 angstroms a partir do meu ligante, tá bom? Ao derredor dele, né? Então, no Isso. tutorial, vocês seguirem, agora está numerado, né? A gente está terminando o passo de número 6 e estamos indo para o passo número 7. Olha lá, gente, ó. Vou desselecionar a minha proteína aqui, aí eu só vou mostrar para vocês, ó, o que é ligante, tá aqui no meio, o ligante aqui, ó, aparecendo, desaparecendo, e o ao redor dele, que é o nosso sítio, tá bom? Isso aí é uma das partes mais doidas, porque quando você quer mostrar isso, não tem, né? Se você não fizer assim, você não vai conseguir mostrar o ligante e os carinha que estão do lado, né? Não. Aí você precisa, talvez, ficar selecionando quem é o ligante, desculpa, quem são os resíduos em volta dele e tal. Quando você faz assim, automático, você já vê quem é o que está em volta dele aqui, tranquilamente. Senão você teria que, tipo, é esse aqui, aí você descobre quem é esse, aí depois você tem que criar uma seleção, tipo, select, qual é esse aqui que eu cliquei? Né? Select, leucina, blá, 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 tal, e pronto, né? E aí teria que ser individual. Ok, gente? Todo mundo chegou aí? Beleza, deixa eu colocar a proteína de volta. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente já separou o ligante e o sítio, então tudo que eu fizer em relação à proteína, não vai entrar nem esse meu ligante, nem o que está o sítio ali, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer agora, a gente vai para a próxima representação de proteína. Então, a gente já viu cartoon, lines, que foi o primeiro, né? O cartoon, lines e o stick. Então, agora a gente vai ver surface. Então, a gente vai assim, ó, show surface. Aí a gente coloca a proteína, tá? Só a proteína. 1L, 2S, tá? Como agora Isso significa que você já está selecionando ela, né? Exato. Mostra eu tô falando a assim, surface dela. Aí eu vou lá, dou Enter, ele vai calcular, e aí ele me mostra, tá? A superfície. Ele tem uns buraquinhos aqui, porque tava... Quando você começa a fazer assim, ó, ele vai com a rodinha do mouse, né, ele vai diminuindo e aumentando, mas a superfície tá toda ela aqui, tá? Então agora a gente tem a superfície aqui. Mas para isso aí, aquele 6 angstroms seu aí, valeu de alguma coisa? Não? Valeu, porque olha o seguinte, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como que ele faz isso aqui. Deixa eu colocar hide sticks, né? Olha só, eu tenho aqui, ó, o sítio e o ligante, né? Se eu tirar a minha superfície, eu ainda continuo com o meu sítio ali, tá? Deixa eu ver. Os seus vizinhos, né?
Os seus vizinhos estão como sticks também, né? Essa que é a graça, né? Deixa eu ver como é a transparência. Não, Essas beleza. coisas. Tem um vizinho ali mostrando um stick ali, né? Isso. Ó, deixa eu colocar esse aqui. Esse aqui vai ser interessante pra gente, para ficar mais fácil de você ver aqui. 7. E aí eu vou colocar só um L, 2S. Olha que interessante. Quando eu tiro esse meu sítio aqui, né? Deixa eu voltar para esse aqui. Quando eu tiro esse meu sítio, né? Essa seleção aqui, ele fica independente da minha proteína, né? Então, tudo que eu fizer na proteína, né? Dar um hide e tal, ele não vai estar mostrando, porque ele não vai fazer no meu sítio. Então, meu sítio fica independente. Aí eu coloquei uma transparência aqui na minha superfície, aí você pode ver que tá lá. Se eu tirar aqui, ó, tá mostrando mais. Tá? Sim, tá. Bacana. Vamos colorir essa proteína, essa superfície, na verdade, né, de cinza. Porque como ela tá em relação aos átomos, né, ela vai ficar essa coisinha meio colorida aí. Então, vou colocar. Então, nós estamos no item 7 do tutorial, né? Show surface dela e color gray dela, né? Aí ela vai ficar cinzinha. Deixa eu tirar essa transparência aqui. Não, peraí, ao contrário. Tá ficando chique já, hein? Tira a sua transparência lá, né? Pra gente ficar igual a elas. Esse era o cinza que você queria mesmo? Achei que era um cinza mais clarinho. A gente pode mudar para um cinza mais claro, né? Vamos aqui, ó. Eu não sei, gray. Tem gray. Acho que é silver. Pode ser. Deixa eu ver se o silver vai. Mas normalmente você tem esses níveis de gray, né? Se você colocar tipo gray 50, né? Põe 50. 50 teve até um filme. Tá vendo? Ela fica um pouco mais clara. 50 tons de cinza, isso aí. Deixa eu ver o silver aqui, mas silver deve ir também. O silver fica mais ou menos do 70, né? Tá, não vamos zoar o tutorial deles, senão eles não vão conseguir. Estamos no item 7 lá, só que tava grey e eu inventei de botar silver. Mas beleza. Mas dá na mesma. Bom, aí agora a gente tá no item 8, gente, ó. Olá. Vocês estão vendo que o nosso background tá preto. Vai gastar muita tinta. Exato. E às vezes, na hora que a gente faz uma estrutura que seja boa para publicação, a gente coloca em branco para dar um pouco mais de detalhes, tá? Então, a gente vai mudar o background. Então, BG Color, a gente coloca white. White. Isso. Aí dá Enter. E eu vou dar o zoom do ligante, no sítio do ligante, na verdade. Pô, que programa esperto, ele já vai botar o sítio do ligante em foco. Exato, aí ele coloca para mim em foco, e aí vocês viram que ele perdeu um pouquinho ali o que tem atrás, né? Então ele diminui um pouco essa poluição de coisas que tem ali, tá? Então, aqui tem, ó, você vai obter semelhante aqui, mas você pode dar uma mexida, tá, gente? Ó, vocês querem para tirar a foto aí, você pode dar uma mexidinha, né? Então, você pode dar assim, ó. Aqui no tutorial não tem os hidrogênios, tá? É porque o tutorial ele não trabalhava com essa coisa de hidrogênio. Mas por isso que tem uma diferençazinha aqui. Eu coloquei. Se eu quiser fazer sumir aqueles resíduos de 6 angstroms lá, onde é que clica mesmo? Clica lá no... Clica nele. Clica nele, ele some. Ele some. Só para ver como é que ela fica lá no meio da proteína, lá assim, tá? E aí, gente, o que a gente pode fazer? Esse parte número 9, a gente não vai conseguir fazer com essa distribuição do Paimol, tá? Que é o Ray Tracing. O Ray Tracing, ele faz umas linhas mais smooth e tal. A gente não vai conseguir. Vou colocar aqui, vocês vão ver. Dá erro, tá? Porque é o tipo do Paimol que a gente tem educacional. Eles não deixam fazer o Ray. Se você tivesse um outro Paimol, né? Às vezes até o Paimol, você pegando uma licença, esse Paimol novo com licença, você consegue fazer, tá? Mas mesmo assim, essa aqui a estrutura já tá legal. Vou dar um zoomzinho aqui, vou deixar nela assim. E agora eu posso salvar essa minha estrutura de uma qualidade
boa para publicação. Publicação, no mínimo, pede um DPI de 300, tá? Então, a gente coloca PNG ou qualquer outro, eu acho que PDF. A PNG tá bom, PNG tá bom. E aí estamos no passo número 10, né? Isso, no passo número 10. Aí a gente vai colocar assim, um L2S.png, vírgula, DPI igual a 300, tá? O mínimo para publicação é 300. A gente dá Enter e aí ele vai salvar para a gente. Vai salvar aí para vocês. O meu, ele normalmente salva nos meus documentos, tá? Cadê ele aqui? Ele tá aqui, ó. Nos meus documentos. E aí ele salvou, tá? Se a gente tivesse um Ray Tracing, ele ia estar um pouquinho mais smooth ali, tá? Mas ele salvou. O que é o 300 DPI, gente? Olha, essa aqui, como que a gente coloca aqui? Tamanho original dela, tem uma forma da gente entrar. Ou Windows, às vezes. Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse aqui abre. Não, é a mesma coisa. Bom, vocês vão poder... O que é o 300 DPI? Quando você vai dando zoom, vocês vão vendo que vai perdendo um pouco a qualidade. Mas um zoom normal, você já tem uma qualidade boa aí, tá? Com o Ray Tracing, a gente não ia ter essas linhas aqui assim, tá? 300 DPI, essa resolução boa que a gente tem da nossa estrutura. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que não tem mais nada. Ah, tem. Vamos fazer o seguinte. Acabou. Aí vamos falar o seguinte. Vocês estão fazendo, estão trabalhando. E agora deu minha hora do almoço, eu tenho que sair. Aí vocês podem deixar aberto para sempre. Ou se cair a luz, eu perco. Aí, o que vocês podem fazer? Ah, essa posição tá ótima. Eu vou salvar essa minha sessão, tá? Então, vocês vão em File, Save Section. E aí, vocês vão colocar um nome aqui. Eu vou colocar um L2S. E aí, eu salvo. Então, qualquer coisa, se fechar o painel, ou se eu precisar de trazer da maneira que eu coloquei de novo esse meu ligante, eu posso abrir essa sessão, tá? Então, ó, vou tirar aqui, ó. Vou reinicializar. Sumiu tudo. Eu vou poder abrir, Open. Ele vai mostrar aqui, ó, para mim, ó, a minha sessão do painel. Vou abrir. Ele vai ler um pouquinho. E aí, abriu exatamente naquela posição que eu tinha, tá? Então, sempre salvem essas coisas, que às vezes a gente mudou. Aí, agora eu vou mudar. Se eu mudar qualquer coisa aqui, vou mudar para esse lado aqui, aquela minha sessão salva vai trazer ela na posição correta. Tá bom? Beleza. Gente, por fim, deixa eu ver, só tem só algumas... só tem mais duas aqui, 2 ou 3, tá? Bom, deixa eu tirar aqui a superfície, deixar só o sítio do ligante e o ligante aqui. Uma coisa interessante que a gente pode fazer é descobrir quais são as interações intermoleculares entre o inibidor e a nossa enzima. Esse aqui é um ligante, né? Ele é um inibidor. Então, a gente vai fazer o seguinte. No menu ligante que a gente tem aqui, ó, ligante, esse aqui, a gente vai em Actions. Aí, a gente desce até aqui, ó, Find. E a gente coloca Polar Contacts. E a gente vai selecionar 2N Atoms. O que ele vai fazer? Ele vai encontrar todos os contatos, ou seja, quais interações intermoleculares, ou seja, entre proteína e ligante, que existe, tá? Então, quando a gente coloca Actions no menu ligante, Find Polar Contacts, 2N Atoms. E aí ele mostra pra gente aqui, ó, tá um pouco... Deixa eu colocar o background de novo para... Não, a gente vai mudar. Deixa assim. Vocês estão vendo aqui essas linhazinhas aqui, ó, amarelas, ó, piscando aqui? Então, essas são os contatos, ou seja, as interações. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, que interação é essa aqui? Uma interação de hidrogênio pela distância aqui, tá bom? Então, você tem essa interação aqui, você tem outra interação aqui embaixo, então está mostrando como que esse ligante está interagindo ali no meio, tá?
E aí a gente pode ver qual a distância que a gente está tendo entre elas aqui, tá? Então aqui, ó, no nosso menuzinho branco aqui em cima, a gente vai em Wizard, Measurement, e aí ele vai travar um pouco aqui, ó, vai mostrar esse nosso esse painel aqui do lado direito, tá? Aí a gente vai clicar num átomo e depois a gente clica no segundo átomo. E aí ele mostra pra gente que esse átomo para esse átomo tem uma distância de 1,7. Uma distância de 1,7 caracteriza uma ligação, uma interação de hidrogênio entre esses dois átomos aqui, tá? E aí a gente tem essa medida. Vai ficar aqui até a gente falar que a gente não quer mais. Então eu posso medir desse átomo aqui para qual o átomo que ele está ligando? Esse átomo aqui, já 2,5, tá? Então é uma interação de hidrogênio bem fraca aí, que está uma distância um pouco maior, tá? Essa daqui está mais próxima, então essa aqui é o mais forte. E aí, se eu quiser medir desse átomo para esse átomo, eu posso, tá? Porque ele vai ficar travado aqui até eu clicar no Done, aqui do lado da minha direita. Cliquei, beleza, acabou. Não vai mais, eu posso mexer aqui tranquilamente, que não vai acontecer nada, tá? Então, a gente mediu. Então, a gente sabe que tem umas interações de hidrogênio interessantes ali. Eu vou colocar só essa última no número 14 do tutorial, para a gente deixar um pouco mais destacado essa minha ligação em vez de amarelo. A gente vai colocar em preto, tá? E aí a gente pode ver aqui as interações com algumas medidas aqui, tá? E é isso, gente. É o que eu tenho aqui no tutorial. Tá? A gente pode salvar isso aqui com uma nova, com um nome novo, para a gente não perder aquela anterior, tá? Então a gente vai fazer Save Section S, tá? Senão a gente vai perder aquela anterior, e aí eu vou colocar aqui, ó, distância, e aí eu vou ter essa seção aqui salva com essas distâncias, tá? E é isso que eu tenho para mostrar do PyMol. Eu acho que eu consegui mostrar as coisas assim. Obviamente o PyMol tem muita mais coisa para se mostrar. Tá? E aí vocês podem procurar, igual eu procurei aqui a transparência, né? Vocês podem procurar na internet. Ah, eu quero fazer a superfície de tal maneira, só quero fazer a superfície do ligante, ou coisas desse tipo. Você pode estar procurando na internet e você vai conseguir encontrar, porque tem uma documentação muito grande na internet sobre PyMol, tá bom? Então era Olha isso. lá, mocinha, tem alguém perguntando. Oi, pode falar. Você pode mostrar de novo como que salva? Salva aqui, ó. Aqui no branquinho, né? Nessa telinha branca, você vai em File. Se você não salvou, Save Section. Mas se você já tem uma salva, você coloca Save Section S para você salvar uma diferente. Tá? Você pode também salvar a imagem por aqui, tá, gente? Ó, tá vendo? Save Molecule, Save Image. Vamos dizer que eu só quero salvar só o ligante. Desculpa, deixa eu fazer direito. Ó, Save Molecule. Quero salvar só o ligante. Aí eu pego só o ligante aqui e peço para salvar só ele. Eu posso fazer isso, tá? O PyMol, ele salva só o ligante. Eu quero só a figura. Eu posso salvar aqui a figura dessa maneira. Só que aqui não vai ter como colocar o DPI, tá? Aqui vai ser uma resolução baixa. É isso. É isso daí, gente. Escuta, tem alguma proteína com ligante aí que você lembra de cor para deixar para eles brincarem hoje à tarde, se eles quiserem? Eu acho que eu te passei, posso te passar de novo uma tarefa que eu tinha feito do ano passado. Não, a tarefa vai rolar. A gente manda direto a tarefa, então? Pode ser. Eles, ou você... Pode, né? Não, mas se eles quiserem... na tarefa eles vão praticar exatamente o tutorial, né? Vocês podem fazer, já que o pessoal está muito interessado em SARS-CoV, né? Eu tô escrevendo um artigo que a gente está fazendo, tem uma estrutura que foi a primeira estrutura da MPRO, que é a 6LU7, tá? Vamos colocar no chat aqui, 6LU7. Isso, 6LU7, tá? No chat sumiu. Isso, ó. É a estrutura da MPRO, do SARS-CoV-2, a primeira que saiu aí, tá? Então ela não tem uma resolução muito boa, não.
é boa, mas não é tão interessante. Aí vocês podem brincar. Tem um ligante ali no meio, né? Vamos descobrir onde é que está um ligante. Na verdade, é um ligante peptídico. Então, vocês vão ver que ele vai ter vários... Opa! Fiz besteira. Eles vão ter vários... ele vai ter vários pedacinhos aqui, ó. E aí vocês podem estar brincando, tá? Então, um ligante grandão aqui, ó. Peptídico, é um inibidor peptídico. E aí vocês podem estar brincando com ela aí. 6LU7, né? Aí Isso, tem 6L. um tutorial com essa daí para ver se vocês conseguem dominar mesmo o Paimol. É um software assim que faz parte do repertório de alguém que trabalha com estrutura, né? É o mínimo, você conseguir mostrar e tirar umas fotos boas, né? Umas poses legais com esses truques que o tutorial ensinou, né? Beleza? Eu vou terminar a gravação depois e baixar ela e colocar no ensino remoto lá, né? E aí vocês podem também seguir pela gravação se quiserem. Fala aí, Luciano, encerrando por hoje? Né? De novo, quando a gente trabalha no docking, mas a gente vai trabalhar com modelagem. A gente vai olhar o Paimol bem rápido. Certo. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Terminando. Posso terminar a gravação por aqui? Pode. Então tá bom.